Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pedro aqui para mais um vídeo da gastronomia profissional e hoje nós vamos falar aí sobre uma pesquisa que a Abracel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, soltou agora, dia 13 de outubro de 2023, com um recorte aí do cenário econômico de bares e restaurantes, especificamente aí do mês de agosto e um pouquinho antes, né? Como que foi aí, como que passou esse mês de agosto de 2023. Claro que ele traz um recorte específico, mas eu acho que a partir de alguns números aí dá pra gente fazer uma avaliação mais aprofundada até sobre o nosso mercado, beleza? Quer acompanhar comigo, quer entender aí quais foram esses números e se são interessantes aí para você que pretende empreender nesse ramo ou se você se encaixa aí em algum desses parâmetros, já que você pode ser aí um empreendedor da área, me acompanhe em mais um vídeo da gastronomia profissional. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da gastronomia profissional. Meu nome é Pedro Ramos, especialista em gestão de bares e restaurantes, professor e consultor aí na área da gastronomia. E hoje então trago essa matéria, tô aqui com a matéria na mão, tá? Então tô olhando aqui para baixo de vez em quando, que a Abracel soltou aí no dia 13 de outubro, um recorte aí sobre a situação econômica do mercado de bares e restaurantes. E a ideia aqui é a gente discutir aí alguns números, entender o porquê de tudo isso tá acontecendo, o porquê desse cenário. Já antecipo, não é um cenário tão catastrófico quanto eu vejo algumas pessoas aí traçando, mas sim é um cenário preocupante, é um cenário que precisa aí de atenção, principalmente para você aí que pretende entrar nesse mercado. Já antecipo, né, que a solução para tudo que a gente vai ver aqui, obviamente, é gestão, é você se especializar e se aprofundar cada vez mais em gestão. Como eu sempre falo, não adianta nada você fazer uma comida boa e gerir mal o seu restaurante. É melhor muitas vezes até você fazer uma comida ruim, mas ter uma boa gestão, que aí é certeza de sucesso. Se você conseguir fazer uma comida boa e gerir bem, seria aí o cenário perfeito. Então vamos lá, vou ler aqui com você, tá aparecendo para você aí na tela também um recorte de tudo que eu tô falando aqui, vou ler rapidamente. 24% das empresas ficaram no vermelho no mês fechado em agosto, um aumento de 5% em relação ao mês de julho. Os restaurantes que fizeram lucro ficaram aí no total de 41% de todos os restaurantes e os outros 34% em equilíbrio. Então nós temos aí 24% de todos os restaurantes no Brasil, entre novos e restaurantes que já estão aí há mais de um ano no mercado, com prejuízo. E por que que isso acontece? Normalmente aí por conta, principalmente dos aumentos de impostos, né, que houveram aí nesses últimos tempos, ICMS, assim por diante, reequilíbrio aí do ICMS, principalmente aí de alguns estados, e consequente aí aumento de gasolina, de diesel, e acabou então incrementando o preço aí de alguns insumos. A gente vai ver que, por exemplo, a média, né, de custo de CMV aí das empresas ficou na casa aí dos 37%, quando o ideal seria que estivesse aí na casa dos 28%. Então tem esse custo, né, relacionado aí a matérias-primas que impulsiona bastante então esse aumento aí do número de restaurantes em prejuízo, visto que se você tem um restaurante que estava dando ali 2, 3% de lucro e você tem um aumento no CMV, né, você tem esse CMV na casa dos 36%, você consequentemente então tira muitos restaurantes que estavam ali empatando e lucrando, né, e passa então a se tornar aí restaurantes que trazem prejuízo. Então aí a gente tem praticamente um quarto dos restaurantes trabalhando com prejuízo. Alguns outros números que vieram junto aqui: 82% tiveram queda nas vendas, então a gente tem aí quase que a totalidade dos restaurantes perdendo vendas. A redução do número de clientes na casa de 67% dos restaurantes, né, dizendo aí que tiveram redução. 43% dos restaurantes estão endividados com relação a impostos, 42% endividados com relação a empréstimos, por isso que eu sempre recomendo aí que, se for possível, não faça empréstimo para abrir o seu negócio. E como eu mencionei aqui, 36%, eu tinha falado 37%, mas é 36% de média aí de custo dos insumos, né, do CMV, de custo de matéria-prima. E um outro número que chama bastante atenção aqui é o de pequenas empresas em prejuízo. 37% das empresas que abriram nesse mês de agosto aí abriram com prejuízo. Perdão, que abriram aí no último ano, né? Abriram em prejuízo e registraram prejuízo aí também no mês de agosto.
resultado. Na verdade, esse é um número até um pouco normal, né? É meio comum aí um restaurante, quando abre as portas, ele acabar tendo prejuízo nos primeiros meses. Até por isso, a gente normalmente recomenda aí que você tenha um capital de giro, né? Isso é bastante importante. Então, é um número alto, mas eu compreendo, né? Acho que é um número aí compreensível. Um outro número que a pesquisa traz aqui, e na minha opinião um dos mais preocupantes, é com relação à quantidade aí de pequenos microempreendedores e os microempreendedores individuais em prejuízo, e eles somam aí uma média de 34%. Então 34% das empresas que estão nesse rol de pequenas e microempresas, né? E os microempreendedores individuais estão em prejuízo. Por que esse é um número preocupante? Porque esse é um sinal de que aí a população acaba comprando, né, migrando aí para empresas de maior porte, talvez aí por questões de confiabilidade, de qualidade, né, de padronização, visto que muitas vezes há uma certa redução do poder de consumo por conta de todos os aumentos de impostos que nós tivemos aí no país nesses últimos tempos. Eu falo por mim mesmo, né? Eu sinto aqui na minha vida que o meu poder de consumo diminuiu aí nesses últimos meses, aumento de gasolina e tudo mais. E também a gente acaba tendo então um aumento de custo dessas pequenas empresas e uma redução de lucro, e aí o próprio cliente, né, o público em geral, tendo um poder de compra um pouco menor, acaba buscando aí um consumo de mais confiabilidade, né? Acaba arriscando menos o seu dinheiro, visto que ele vale um pouco mais. Bom, tudo isso que eu estou falando aqui não está sendo dito na matéria, né? Com relação aí a clientes, perda de poder de consumo e tal. Eu estou trazendo os números aqui e baseado na minha experiência e baseado em tudo que eu acompanho aí com relação à economia no nosso país e no mundo, são alguns traços, e claro que acontece na minha vida, né? Visto que eu também sou cliente, né? Eu também sou um ser humano aí que está consumindo no mercado de bares, restaurantes, supermercado, comprando gasolina, andando para cima e para baixo. Eu sinto também tudo aquilo que afeta aí a nossa economia, né? E afeta a minha vida também, a vida da minha esposa aqui, assim por diante, beleza? Então, se você quiser, vou deixar a matéria aqui na íntegra, faça os seus comentários aí. Eu estou fazendo um panorama aqui do que eu sinto, do que eu vejo, por exemplo, que os meus alunos trazem em sala de aula, de que meus clientes de consultoria trazem nos percalços aí do dia a dia. Então, é um retrato aí baseado na minha visão e nos números que a matéria trouxe, beleza? Se você acompanhou esse vídeo até aqui, agradeço imensamente. Não se esqueça aí de deixar o seu like, se inscrever no canal, de nos acompanhar lá no Instagram, conhecer a nossa plataforma de cursos online e os nossos livros lá na Amazon. Mais uma vez, muito obrigado, forte abraço, até a próxima!